Bem-vindo, bem-vinda, mais uma contribuição de entendimentos de coisas que eu vou tendo ao longo dos estudos, ao longo daquilo que eu vou procurando investigar em mim mesmo, investigar nos livros e compartilhar com você. Hoje, de maneira especial, eu quero compartilhar com você sobre uma temática que envolve todas as pessoas, todos os seres humanos. E qual é essa temática? O sentido, a busca que o ser humano faz para ter um sentido na vida, para ter um sentido nas circunstâncias, para ter sentido nas coisas. Existem três grupos, né? Três grupos ao meu entendimento, diante daquilo que eu tenho procurado compreender do ser humano. E existem aqueles que buscam a vida e encontram sentido no prazer, né? Você pode ver aí que existem pessoas que não conseguem ficar sem beber, tem pessoas que não conseguem ficar sem usar drogas, tem pessoas que não conseguem ficar sem sexo, tem pessoas que não conseguem ficar sem adrenalina, tem pessoas que não conseguem ficar sem comprar. É uma forma de você expressar o prazer. Essa forma de expressar o prazer é como se você estivesse buscando no prazer o sentido. Então você faz essas coisas que são momentâneas e passageiras e que não dão substâncias para o seu viver a longo prazo. Quando a pessoa vive só pelo prazer, quando não tem prazer, ela mergulha numa frustração. Então, fica o tempo todo na busca do prazer. Eu preciso sentir prazer para que minha vida tenha sentido. Eu preciso sentir prazer para que a minha vida tenha sentido. Se não tiver prazer, não tem sentido. Mas calma aí, será que a vida é só prazer? Será que a vida é só fazer as coisas por meio do prazer? Quando nós olhamos a questão do prazer, a gente vê que o prazer ele é algo muito saboroso, é muito gostoso, é bom sentir prazer. Mas nada que é duradouro vive somente, subsiste somente em função de prazer, em função de coisas que geram esse gozo no corpo. É viver de maneira a olhar somente para aquilo que é externo. Tem gente que usa o prazer para aliviar o interior. Só que, não sei se você vai compreender, não sei se você vai concordar com isso, mas quando existe uma busca pelo prazer somente para aliviar o interior, quando esse prazer não chega, o interior fica angustiado. E essa angústia, ela pode desencadear ou desembocar como um rio em alguma outra compensação na vida, ou em algum outro ponto da vida que possa trazer consequências irreversíveis por causa dos momentos de prazer. Nem sempre você vai ter prazer, mas existem aquelas pessoas que vivem somente em função do prazer. Existem as pessoas que vivem somente em função do poder. Se eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Ou seja, a pessoa se esmera ao máximo para encontrar sentido no poder só. É só no poder do dinheiro? Não. É no poder também para mostrar para as outras pessoas. É no poder de ser olhado ou ser olhada de baixo para cima, ou seja, a pessoa quer estar sempre em cima e que as pessoas estejam embaixo olhando para ela. A pessoa que quer ter sempre coisas para mostrar para os outros, quer sempre ser melhor do que os outros. E nisso encontra sentido. É fato que existem realidades que o poder não resolve, que o possuir não resolve. Existem situações que são completamente interiores. Nessas situações interiores é que o ser humano que busca somente o prazer ou o poder encontra desafios. Porque quando se encontra num momento de desespero, por exemplo, uma doença, o poder pode até resolver, o dinheiro pode até resolver
em relação à cura, à antecipação de algumas coisas. Mas quando a pessoa está no fim último, o dinheiro não resolve, o poder não resolve. Quando a pessoa está no fim último, o prazer não resolve. É preciso ter algo que supera isso, que vai além disso. O ser humano, eu e você, nós somos 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Então, se eu vivo só do corpo, eu preciso entender que existe a alma e o espírito. Se eu viver só do corpo, eu não vou conseguir compreender as dimensões da alma e do espírito. Se eu viver só da alma e do espírito, eu não vou conseguir compreender a dimensão do corpo. Então, corpo, alma e espírito precisam caminhar juntos. E quando eu olho para essas 3 dimensões, é aí que eu consigo entender o sentido da minha existência. O sentido da minha existência, ele não está somente no que diz respeito ao prazer, não está somente no que diz respeito ao poder. Pode também, também é possível compreender o poder e o prazer? Sim, porque enquanto vivo estamos, a gente percebe, tem as percepções do nosso corpo em relação ao poder e o prazer. A grande questão é não ficar com a vida baseada somente no poder e no prazer. Aí entra a outra reflexão que eu trago para você: a esfera transcendente, a esfera espiritual. Existem aqueles que encontram sentido no prazer, existem aqueles que encontram sentido no poder, e existem aqueles que encontram sentido no que é transcendente. Na minha opinião, e eu consigo encontrar muito mais sentido assim, quando eu tenho a esfera transcendente, ou seja, aquilo que é maior do que eu, a esfera espiritual, quando eu consigo entender que o que é espiritual, que está acima de mim, que são coisas às vezes até misteriosas, que eu não consigo compreender facilmente. Porque, veja, quando a gente olha para as questões espirituais, de fato não tem tanta explicação, não é tão palpável. Já o prazer e o poder, ele é mais palpável. Por isso que nós, enquanto seres humanos, e somos pessoas inclinadas ao apego, pela questão da sensibilidade através dos sentidos, a gente acaba fixando mais a nossa existência, ou seja, a nossa vida, naquilo que é palpável. Quando a gente vai para o transcendente, quando a gente vai para aquilo que não é palpável, aí a gente começa a dar uma bugada. Por quê? Porque eu não estou vendo, eu às vezes sinto, mas é um mistério. Às vezes tem gente que fala para mim que exige fé, tem gente que fala para você que exige você fazer uma oração, você buscar algo transcendente, você buscar algo que ainda eu não consigo entender. A dimensão espiritual, ela é um grande desafio para o homem encontrar sentido. Mas, na minha opinião, o que me faz ter sentido, o que me traz mais sentido, não são as coisas momentâneas e palpáveis. Você quer ver uma coisa? Quando eu fui observando a separação dos meus pais, o que mais fez sentido para eu encontrar sentido na vida foi a dimensão espiritual. Eu tinha possibilidades de poder e de prazer. O prazer até me pegou no meio do caminho, porque depois que os meus pais se separaram, eu sofri consequências na minha sexualidade, na minha afetividade, e essas consequências da minha afetividade e da minha sexualidade perduraram por alguns anos, porque eu não tinha compreensão do que era transcendente, do que ia além de mim, do que era espiritual. Quando eu comecei a entender o que era o espiritual, eu consegui mortificar mais as minhas vontades carnais para viver a dimensão espiritual, e a dimensão espiritual sobrepor a dimensão do prazer. E aí eu consegui entender o que era sair de mim mesmo, porque a dimensão transcendente, a dimensão espiritual, ela só é vivenciada na totalidade quando eu deixo de estar centrado em mim mesmo. Primeiro eu consigo compreender quem sou eu. Essa autocompreensão, essa investigação de mim mesmo, que eu sou muito mais do que a carne. Quantas vezes eu fui a velório e as pessoas falavam assim: olha,
Não vale a pena você valorizar tantas coisas. Não vale a pena você estar buscando tantas coisas. Não vale a pena você estar com o coração distante da sua família. Não vale a pena, porque olha aí, essa pessoa morreu, agora não tem mais jeito. O que ela fez, o que não fez e acabou. Olhar para essa realidade, não sei se você tem gente que tem fobia de velório, tem gente que não gosta de velório, mas quando você vai para o velório, você consegue compreender o que é a passagem dessa vida. A transitoriedade dessa vida. Essa vida, ela passa, essa vida, ela é transitória, essa vida, ela vai passar. Hoje você está com uma certa idade, 30, 40 anos, 20 anos, 50 anos, mas você percebe que você fez você trilhou um caminho de crescimento, e aí esse crescimento foi gerando para você possibilidade, você foi se desenvolvendo. Só que hoje você está vendo que você está envelhecendo, sua pele está enrugando, as suas possibilidades físicas, as possibilidades físicas que você tinha, você percebe que existe aí uma diferença. Isso é um processo natural, processo de finitude. Por que eu consegui entender para mim, né? Consegui entender para mim, não sendo redundante nem prolixo, mas eu entendi que a dimensão espiritual, ela é que traz o sentido último para o homem, entender o seu processo para que ele respeite esse processo e viva-o com tranquilidade, obtendo coisas obtendo coisas ou não, morrendo mais velho ou morrendo mais novo, com 50, 60, 70, 80 anos, ou com 20, com 30, com 10, à medida que a pessoa vai entendendo isso e abraçando uma causa ou se dedicando a uma pessoa. Existem pessoas que hoje estão vivendo um sofrimento com seus familiares doentes. Existem pessoas que hoje estão vivendo o sofrimento da pobreza. Existem pessoas hoje que estão vivendo um sofrimento da ausência, da perda de alguém. Eu não sei qual é o tipo de sofrimento que você hoje enfrenta, mas esse sofrimento encarado com autotranscendência, ou seja, você entender que isso é uma causa para você abraçar e você se dedicar a isso da forma como você pode, saindo um pouco do seu mundo, tirando você do centro e se dedicando a essa causa, você vai encontrar sentido. Você, nesse momento, não encontra prazer. Nessa realidade não tem prazer. Nessa realidade não tem poder. Talvez você tenha poder, você tenha dinheiro, mas não encontra sentido no poder, não encontra sentido no prazer, porque a dimensão transcendente, a dimensão espiritual, ela é que te faz sair dessas dimensões do poder e do prazer para conseguir olhar a situação como um todo. Quando não tem essa visão de um todo da situação do prazer e do poder, você fica somente vidrado e vidrada nas coisas passageiras, nas coisas terrenas, nas coisas perecíveis, nas coisas que você, daqui a pouco, ao entrar num lugar que tem madeira, você vai descer e aquilo ali não vai existir mais. Você não vai ter como levar junto. Não é que isso te tire ou tenha que te tirar o desejo de possuir. Não é que isso tenha que te tirar o prazer de viver ou o prazer de conquistar as coisas. Mas o prazer e o poder você pode até ter. Mas como conduzir esse prazer, esse poder, sem o transcendente? Existem pessoas, e eu conheço pessoas, que têm prazer, têm poder e não têm autotranscendência. Existem pessoas que têm autotranscendência, mas não têm o prazer e o poder. Existem pessoas que têm poder, mas não têm o restante, não tem a família, não tem uma causa a ser abraçada. A pessoa só é poderosa,
mas ela está distante da família dela, ela está distante dos filhos, está distante da sua essência, está distante dos seus valores, está distante dos seus princípios. Tudo em nome do poder. Ou seja, falar de prazer, falar de poder, falar de autotranscendência é falar de linhas de homens que foram investigando o ser humano. Quando eu me deparei com o livro A Presença Ignorada de Deus, de Viktor Frankl, quando caí nesse parágrafo, nesse capítulo, o ser humano em busca de um sentido último, o Viktor Frankl ele cita Freud e ele cita Alfred Adler, quase que parece até que é Alfred Adler. Alfred Adler. A linha de Freud que ele cita é a busca pelo prazer. A linha de Adler é a busca pelo poder. A linha de Frankl é a autotranscendência. Ou seja, ele avaliou essas duas linhas e conseguiu encontrar um sentido último para o ser humano no transcendente, no autotranscendente, no que é espiritual, no que perpassa, no que vai além do ser humano. Eu gosto dessas troca, dessas avaliações, porque, poxa, se um tem uma visão, o outro tem outra e o outro tem outra. Então são três visões. Qual que está certa, qual que está errada? Não é certo ou errado, é o que faz sentido para você, é o que faz sentido para mim. Eu estou compartilhando para você que a visão transcendente faz sentido para mim. O que faz sentido para você? Quando você começa a avaliar o fim último da vida, quando você começa a avaliar o que você está vivendo, quando você começa a avaliar o que passou, você não consegue mais. O seu presente é o que você tem para construir. O seu futuro é incerto. Você sabe que pessoas já se foram, pessoas ainda se vão. Um dia serei eu, outro dia será você. O que é melhor priorizar? Por causa disso eu não tenho que ter prazer? Por causa disso eu não tenho que possuir? Não tem problema nenhum ter prazer, não tem problema nenhum possuir. Mas como isso vai ser vivido sem o transcendente, sem o espiritual, sem o que foge à capacidade do ser humano de palpar, mas que ao mesmo tempo é existente? Pode ser que eu traga, que esse vídeo aqui traga para você uma doideira, né? Ou pode dar uma bugada na sua cabeça. Mas de repente você vai voltar no vídeo, você vai avaliar os pontos que eu refleti, conversei com você sobre o que eu penso. Não é para você ficar com a minha opinião, mas para você pensar também que a sua vida, hoje, ela pode estar se perdendo em uma coisa só. Ou só no prazer, ou só no poder, ou só no transcendente. Eu acredito que as três realidades nós precisamos viver. Mas como viver? Como? Se eu consigo imprimir energia no corpo, na alma e no espírito, eu vou saber passar por essa vida, viver as coisas dessa vida, viver transitando sobre as coisas dessa vida, mas não me apegar, não fixar a minha vida, o meu coração, a minha existência nessas coisas, porque o meu fim último, ele vai além do meu físico. O meu físico, essa terra vai comer. E o meu espiritual, e a minha alma. É aí que eu vejo o sentido do ser humano abraçar uma causa, abraçar uma pessoa, encarar talvez uma situação que pode te parecer ruim, que não te dê prazer, que não te dê poder, às vezes até te anule, mas que aquilo ali vai fazer um sentido para sua vida. Às vezes a pessoa vai encontrar o sentido espiritual naquilo que é o trabalho dela. Às vezes a pessoa vai encontrar sentido espiritual naquilo que é a família dela. Às vezes a pessoa vai encontrar um sentido espiritual numa causa que ela está abraçando de uma obra voluntária. Vá tendo a percepção daquilo que a vida está apresentando para você, porque a vida pode estar botando na ponta do seu nariz, olha, você precisa fazer isso, você está buscando outras coisas. Você está buscando uma realização que não vai encontrar aqui. Você vai encontrar à medida que você conseguir entender o que é a dimensão transcendente e focando a sua vida no que é transcendente, para que você saia um pouco de si, pare de olhar para o seu umbigo e vá olhar para aquele que está mais necessitado do que você. Porque veja, sempre tem alguém que precisa mais
de você. Sempre tem alguém que é mais necessitado do que você. Às vezes as pessoas olham assim e falam assim, ah, minha vida tá ruim, minha vida tá assim, minha vida tá assado. Mas, poxa, olha um pouquinho pro lado e vê que tem pessoas que precisando daquilo que você acha que não tem. Porque a pessoa realmente não tem. Foi um ponto aí de reflexão, de conversa. E se der sentido para você, deixa aí seu comentário, vamos trocando essa ideia. Aqui, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.